Olá, sou professor, né? Estou prestando aí o processo seletivo FGV no eixo 4, para professor do técnico, na Seduc São Paulo, em tecnologia da informação. Escolhi o tema aí sobre os impactos ambientais da computação em nuvem. Primeiro, é importante entender o que seria a computação em nuvem. Dado ao desenvolvimento de softwares aí muito avançados, o hardware não acompanhou bastante, né? O hardware é mais conhecido como a parte física dos computadores, né? Memória RAM, processadores. Aí depois de um tempo até acompanhou, mas ainda assim são equipamentos muito caros. O que acontecia anteriormente? Se o usuário comum quisesse melhorar o processamento aí de dados, de memória, etc., teria aí despender mais recursos na compra desses equipamentos ou ir fazendo aí upgrades na sua máquina. Assim, para as indústrias também não era diferente, né? Custos aí exorbitantes em maquinário aí para guardar essa informação, posteriormente processá-la, né? Com o desenvolvimento da tecnologia da informação, desenvolveu-se um ramo, hoje em dia é um ramo, né, da tecnologia, que é a computação em nuvem. Até confunde um pouco, né? Na questão da nuvem, é como se não existisse, né? Ou se ocupasse apenas o espaço da rede, né? Mas, na verdade, ela ocupa sim, um espaço, consecutivamente tem um impacto, né? Mas, de início, já alerta com um impacto muito menor do que se cada máquina aí que o usuário fosse utilizar exigisse mais hardware, né? Mais parte física. Teríamos aí grandes servidores, aquelas estações ali de armazenamento e processamento dessas informações aí em cada firma, em cada grande empresa, né? E alguns usuários talvez até teriam máquinas maiores. Mas, como eu disse, né, foi desenvolvido aí por esse caminho da computação em nuvem. Ou seja, terceirizar essa parte física, né, para empresas já especializadas nisso, empresas aí com o chamado know-how, com conhecimento aí disso. Geralmente empresas aí que a gente já conhece do ramo de TI, né? Google tem um grande servidor aí de computação em nuvem, a Amazon tem um grande servidor de computação em nuvem, a Microsoft tem um grande servidor de computação em nuvem, mas as grandes empresas, ou até empresas de médio porte, tendem a terceirizar seus dados para computação em nuvem. Isso é uma vantagem, você economiza recursos, né? Em um curto período de tempo, você ganha processamento aí com custo ao menos menor, né? Ou aparentemente menor, né? Os ganhos econômicos que são mencionados são significativos. Eu, particularmente, tive que fazer uso aí da computação em nuvem, né? Já alguns celulares já possuem, né? Mesmo você não pagando, eu pago, né? Para ter mais acesso à memória, mas é uma boa. Já pensou você ali viajando, acaba perdendo ou sofrendo aí um furto, um roubo do celular e tirou fotos aí numa viagem, perde tudo. Por sorte ali, principalmente os celulares ali, no modo geral, vincula com a conta do Gmail, né, pelo Google Fotos, e você consegue recuperar contatos, fotos e etc. Né? Isso é chamada computação em nuvem. Ela não está dispersa igual uma nuvem, ou não tem um espaço físico, ela tem. Né? Então vai sendo carregado num lugar distante esses dados, né, nos grandes data centers. Né? E não só a computação em nuvem, né, exige bastante desses data centers, mas também a IA. A IA exige bastante desses data centers, né? Principalmente para o processamento de informações. Né? Segue uma imagem do que seria um data center, né? E exige muito aí do processamento de computadores. Então, vai exigir um espaço físico, vai ter um impacto ambiental, logicamente. E na questão dos equipamentos, na produção dos equipamentos, você precisa aí de plástico, derivado do petróleo, emite aí o carbono na atmosfera, né, que é algo maléfico aí para o meio ambiente, né, causa aquecimento global, né, mas ainda se produz menos do que se todo mundo investisse nesses equipamentos. Para além disso, então, também produzido, alguns minerais envolvidos, né, mas o principal impacto o gasto aí com o uso intensivo de água, resfriar os processadores, que são aí por água, né? Evaporação de água para resfriar. Também a questão de energia, tem até casos, um data center usa o equivalente aí a 1/4 de energia para abastecer uma cidade de médio porte, né? Então é algo crescente, pode ser que aumente os custos aí de água e de energia. Mas como a gente precisa pesar nessa questão, porque tem uma economia, né? Ou pode ter, no caso, computação em nuvem, é bacana aí relacionar computação em nuvem, né, com algumas medidas ali de ter outros métodos para que esses data centers sejam mais produtivos, né? De forma de usar uma água consciente, não mencionei, mas usa água potável ainda, né? Para não acumular sujeira, energia renovável e tentar aí ao longo prazo, assim como aconteceu aí com as lâmpadas de LED, ter equipamentos aí nesses data centers que economizem mais energia, né? Pensando aí que são recursos extremamente importantes para toda a população. Então, com essa aula aí, além do slide, né, produzido, vou comentar, um slide produzido por IA, que usou esses recursos mencionados, né, foi lá, acessou data center, às vezes distante,
para processar as informações, usou esses recursos aí naturais, que são todos nós, de forma não consciente, porque cada vez mais aí os dados são mais importantes, a tendência aí é aumentar esses data centers. Por pesquisas mais recentes, demonstra que eles têm consumido cada vez mais água e energia, né? Não tem um caminho ali como teve, e que foi mencionado, na lâmpada de LED, foi diminuindo o gasto energético, né? Então é algo para a gente pensar para as futuras gerações. Dá para relacionar bastante conceitos aí da geografia, futuras gerações, dá para relacionar bastante conceitos aí da geografia e também com tecnologia. Um recurso tão importante de uma tecnologia que pode ser muito válida para a gente hoje e no futuro, né? Obrigado, tenha um ótimo dia.